Olá, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos e todas. A gente vai continuar aqui nosso cronograma de processo penal. Eu acho que essa é a 15ª aula, se eu não estou enganado, tá? Na última aula a gente estava vendo sobre prisão e liberdade, né? Foi uma aula que ficou faltando bastante coisa, então a gente vai tentar terminar isso e depois começar medidas cautelares reais. A gente está terminando de ver medidas cautelares pessoais, depois a gente vai ver as medidas cautelares reais. Bom, o pessoal ainda está chegando, está todo mundo molhado ainda por conta da chuva, mas vocês vão ver, pessoal, que o que está faltando da parte de prisão e liberdade não é muito, mas a parte de fiança tem muito regulamento. E acaba havendo algumas complicações maiores. Então, a gente vai um pouco mais devagar nessa parte de fixação de fiança. O que eu tinha colocado no slide da aula anterior, a gente vai tentar continuar da onde a gente parou, que foi o item 4.3. Eu acrescentei nele a provisionalidade das cautelares pessoais, que eu percebi que tinha ficado faltando da aula anterior. E isso é um aspecto bastante importante das medidas cautelares pessoais que a gente tem que falar, tá bem? Além disso, a gente vai falar de uma suposta nova espécie de prisão aqui no item ponto 4, que está lá no artigo 313, parágrafo único, que também foi introduzido na reforma de 2011, com a lei 12.403, tá bem? E aí a gente vai chegar aqui no item 4.5 para fazer uma distinção entre prisão domiciliar, a prisão preventiva domiciliar e a prisão albergue domiciliar, que é aquela decorrente da aplicação de uma condenação, na execução de uma pena em regime aberto por falta da causa de albergado. A maioria dos lugares, até onde eu sei, aplica o PAD, tá? A gente vai fazer uma distinção que é bastante importante, que também é uma nova possibilidade de aplicação de prisão domiciliar a partir da lei 12.403, tá? E aí a gente vai chegar nas medidas cautelares diversas da prisão. E aqui a gente vai passar a maior parte da aula para ver todas elas, ao menos fazer um breve comentário sobre todas elas, que estão previstas lá no artigo 319 do Código de Processo, tá? Se eu não me engano, são 9 espécies de medidas cautelares, né? E é bem interessante, eu me lembro que na aula passada a gente também falou bastante sobre a audiência de custódia, e eu falei para vocês, desculpa gente, estou um pouco doente, sobre a resolução 213 do CNJ, que disciplinou em âmbito nacional, 2015, o procedimento e a instauração das audiências de custódias. Junto com essa resolução, vieram 2 protocolos. Protocolo 1, que fala exatamente sobre o que a gente vai trabalhar na aula de hoje, que é medidas cautelares diversas da prisão. E o protocolo 2, que fala sobre tortura. Se eu pudesse, já posso recomendar antecipadamente, leiam o protocolo 1, que fala sobre as medidas cautelares. Ela está disciplinando bastante coisa interessante. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais isso. E aí, depois de ver todas as espécies de medidas cautelares 319, vamos chegar na fiança, ver como que o juiz pode fixar o valor da fiança, quais são os critérios para a fixação da fiança, que está lá previsto no artigo 325. Vamos trabalhar com os crimes que são inafiançáveis, quais são as consequências jurídicas de algum crime ser inafiançável ou não. Tem muito equívoco aqui, as pessoas confundem muito sobre isso. E aí a gente vai falar sobre a destinação da fiança. Está escrito errado aqui. Destinação da fiança e o seu quebramento, eventualmente, se houver o quebramento da fiança, tá bem? Esse daqui é o cronograma que a gente tem para trabalhar aqui nesse bloco. Acho que a gente vai conseguir vencer ele com facilidade. Como sempre, vocês podem me interromper para a gente continuar conversando sobre tudo isso. Bom, pessoal, provisionalidade das cautelares. Quando a gente está falando de uma medida cautelar, a gente tem que estar sempre levando em consideração que alguma circunstância fática está impondo
ao juiz e aquele processo especificamente uma necessidade de cautela. É só isso. Uma medida cautelar nada mais é do que isso. Uma necessidade de garantir o resultado útil daquele processo. Portanto, a gente vai acautelar aquele processo. E o que faz nascer essa necessidade de acautelamento sempre é uma circunstância fática provisória. Por isso que as medidas cautelares têm um caráter de provisionalidade. As medidas cautelares pessoais e também as reais. Quando a gente for tratar delas no segundo bloco, eu vou falar a mesma coisa, tá? Isso decorre de uma regra do processo penal democrático, de um sistema acusatório. Obviamente, eu só posso aprisionar uma pessoa, eu só posso decretar uma prisão cautelar, uma prisão preventiva, uma prisão temporária, a partir do momento em que haja aquela necessidade. E quando essa necessidade que me autorizou decretar uma prisão preventiva desaparecer, obviamente, devo considerar uma liberdade provisória e revogar aquela prisão preventiva. Tá? O caráter de provisionalidade das medidas cautelares impõe ao magistrado uma constante reapreciação da necessidade de manutenção da prisão preventiva. Isso significa, em outras palavras, que toda vez que esse processo de réu preso provisoriamente, preso cautelarmente for concluído, o juiz vai ter que, na sua manifestação, refundamentar a necessidade de manutenção daquela prisão preventiva, dizendo que se as circunstâncias fáticas que foram suficientes para ensejar a decretação daquela prisão preventiva ainda permanecem. Em regra, os juízes não fazem isso, a defesa tem que ficar toda hora peticionando. Solta, não existem mais as circunstâncias fáticas, etc. E o juiz dá aquele despacho padrão, sempre dizendo: mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva pelos seus próprios fundamentos. Tá errado isso. O juiz tem que dizer, se ele mandou prender para garantir a instrução penal e acabou a instrução, bom, é caso de soltar, já ouviu todas as testemunhas de acusação, só restam as testemunhas de defesa, não acabou a instrução. Tá bem? Por que é que o juiz vai manter aquelas pessoas presas em garantia da instrução? Não dá. O caráter de provisionalidade nos determina uma constante reavaliação daquilo. É isso que o professor Euri Lopes fala. Nas prisões cautelares, a provisionalidade é um princípio básico, pois são elas, acima de tudo, situacionais, na medida em que tutelam uma situação fática específica. Uma vez desaparecido o suporte fático do legitimador da medida e corporificado no fundo comis delicti e ou no periculum libertatis, deve cessar a prisão. Tá bem? O desaparecimento de qualquer uma das fumaças, periculum libertatis ou comis delicti, impõe a soltura daquela pessoa. E esse é um problema muito grave na sistemática das medidas cautelares, e aí foi, infelizmente, uma falta de sorte da Lei 12.403 que poderia ter sido melhor. A gente nunca sabe quanto tempo deve durar a instrução, quanto tempo deve durar uma prisão preventiva. E a batata, quando vocês estiverem na defensoria ou advogando na área criminal, a primeira coisa que a família vai te perguntar é: quando é que ele sai? Quando que a pessoa vai sair? Se ele foi preso preventivamente, quando que acaba essa prisão preventiva? Tem prazo, doutor? Você vai escutar isso direto, quem já trabalha na defensoria sabe o que eu estou falando. E infelizmente não tem prazo. A Lei 12.403 previa um prazo, mas foi vetado. Tá bem? Como não há uma previsão legal para a duração da prisão preventiva, os juízes têm que estar sempre fundamentando ali, diferentemente da prisão temporária. Não nos esqueçamos que existe um prazo máximo de duração, 5 por mais 5, no caso de crime comum, né? Pois bem, a jurisprudência havia constituído um prazo global de 81 dias. Quem já não ouviu falar do prazo fatal de 81 dias para se encerrar a instrução criminal? E você vai na cadeia atender alguém, primeira coisa que ele fala: doutor, já faz mais de 81 dias que eu estou preso. Por que eu não saí ainda? Cadê meu habeas corpus? Tá bem? Se disseminou por um breve período essa construção, que foi sobretudo jurisprudencial, a partir da soma dos prazos processuais, de que a instrução processual penal de alguém preso deveria se encerrar em 81 dias. Se todas as peças fossem apresentadas no último dia do prazo, em 81 dias aquela instrução deveria ter sido finalizada.
Portanto, uma instrução que demore mais de 81 dias em ser uma prisão preventiva ensejaria um excesso de prazo ou uma desnecessidade ou um excesso. Não há mais a provisionalidade nessas circunstâncias, tá? Claro que os tribunais extraordinários, STJ, STF, refutaram essa tese está perdida, a gente não ganha isso, não adianta muito. Eu não me lembro de ter visto nenhum acordo dando procedência a esse pedido, a não ser há muito tempo atrás, tipo década de 90. Em 2009, o CNJ fez indicações para o funcionamento das varas criminais de execução, dizendo que o prazo global para encerramento das instruções deveria ser de 105 dias para o bom andamento e funcionamento das varas criminais de execução. Claro que a gente sabe que as recomendações do CNJ não são vinculantes, mas sim, um bom argumento para dizer, olha, essa prisão é excessiva, essa prisão cautelar já deveria ter se encerrado. Se o CNJ está me dizendo que para o bom andamento da vara deve-se encerrar a instrução em 105 dias, significa que uma prisão cautelar acima desse período significa necessariamente um excesso de prazo, tá bem? Essa é uma tese que começou a ser mais desenvolvida a partir de 2009, quando veio essa recomendação do CNJ para o bom andamento das varas criminais de execução, tá? Também é uma tese que não pega, infelizmente, e pelo menos eu posso dizer, da onde eu atuo mais, que é lá em Ribeirão Preto, em regra, réu preso, os processos não duram mais de 3 meses, costuma acabar em cerca de 3 meses, tá certo? Um caso, sei lá, clássico, aquele tráfico de drogas por quantidade, réu sozinho, polícia militar chega, acaba em 3 meses esse tipo de processo. Esse pra moer gente, passa rapidinho. Então, eu nunca me deparei com uma situação acima de 105 dias, nesses casos bem mais simples, tá? E aí o STJ elaborou essa súmula, a súmula 52, que é uma súmula já bem antiga, tá? E ela merece as devidas críticas por isso, e não só por isso, que dizia que encerrada a instrução criminal fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Ou seja, ouviu todo mundo, apresentou alegações finais, está concluso para a sentença, e se tiver concluso para a sentença há 40 meses, de acordo com a súmula 52 do STJ, não haverá excesso de prazo, porque foi encerrada a instrução criminal, tá bem? É claro que esse é um entendimento que sim, os tribunais seguem fielmente, principalmente os tribunais mais conservadores, como no caso do Tribunal de São Paulo, como a gente sabe, mas há já algum progresso sobre isso. O RHC 20.566 da Bahia foi uma oportunidade que o STJ reconheceu sim a possibilidade de superar essa súmula 52. Era um caso de réu preso há 3 anos e não sei quantos meses, 3 anos e vários meses, e que havia sim já encerrado a instrução criminal, mas a pessoa não tinha recebido ainda sua sentença. Portanto, havia ali um excesso de prazo e o STJ superou esse entendimento da súmula para considerar o habeas corpus de ofício. Sabe aquele habeas corpus conheço, recebo, não recebo, mas conheço de ofício? Aquela coisa, tá? E aí, claro, o que essa súmula fere é o princípio da razoável duração do processo. Eu não posso ter uma súmula impondo que não há mais nenhum limite de controle da atividade jurisdicional quando a pessoa estiver presa. Não dá para imaginar que uma pessoa vai poder responder um processo preso indefinidamente só porque se encerrou a instrução criminal. Existe a garantia de duração razoável do processo na Constituição, inegavelmente, tá bem? A súmula 21 do STJ diz a mesma coisa que a súmula 55, só que por causa do rito do júri, quando a pronúncia não seria mais possível, portanto, o argumento de excesso de prazo. Essas duas súmulas devem ser superadas e se alguém te perguntar, falem que elas são inconstitucionais. Tá bem? E duvido que são inconstitucionais. Essa duvida? Já superamos aqui, ó, RHC 20.566 Bahia. Tá? É possível. Tenhamos fé. Hoje não é um bom dia para ter muita esperança na humanidade, né? Infelizmente. E aqui, para contribuir nossa desilusão com o mundo, uma notícia do mundo real. Por que não, né? E para quem não sabe, quem estiver vendo essa aula no futuro, se houver futuro, você que estiver vendo esse vídeo,
Hoje Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, né? Olha só que coisa. Essa aqui é uma notícia de 2015, nem tão antiga assim. Preso provisório há 4 anos por emprestar arma usada em crime com CHC. Olha só, o cara era um partícipe, nem era autor dos fatos. Ele teve uma menor participação no delito, de acordo com a sua culpabilidade, ele ia ter que responder lá por uma peninha qualquer, tá? Ele emprestou a arma. Se é que, de fato, tudo aconteceu como descreve a acusação, essa pessoa, de fato, tinha uma menor participação no delito. Lembramos que a pena do homicídio consumado é 6 anos. O cara já estava preso há 4 e ele era partícipe, cautelarmente, tá? E percebam, esse título, essa manchete não está fidedigna, porque a gente, quando lê, descobre que depois de 4 anos e 9 meses, o preso provisório conseguiu habeas corpus no STF. Eram quase 5 anos que um partícipe de um crime, que certamente não ensejaria uma pena em regime fechado por quase 5 anos, já estava preso. E aí, fazendo aquele juízo hipotético negativo de proporcionalidade, a prisão cautelar foi mais gravosa do que eventual condenação futura. Esse é um argumento que a defensoria usa muito nos próprios habeas corpus. Ora, se eu já consigo vislumbrar que lá na frente, ainda que haja uma eventual condenação, não ensejará regime fechado, por que eu vou deixar essa pessoa presa? Ou mais, ora, eu imagino que, ainda que essa pessoa venha a ser condenada, o tempo que ela já passou presa cautelarmente já lhe daria diversos benefícios. Tudo bem, existem as súmulas que garantem os benefícios de progressão de regime para preso provisório. Mas mesmo assim, se a gente não tiver uma pena em concreto para poder calcular isso, é caso de conceder um habeas corpus, tá? Infelizmente, não tem prazo máximo para o término da prisão preventiva. A doutrina também não construiu nenhum prazo, pelo menos até onde eu consegui pesquisar. É um defeito grave da legislação brasileira. A gente, de alguma maneira, precisa saber lidar com essa situação. E é claro, habeas corpus é o nosso melhor amigo. Tá bem? Beleza, pessoal? Era isso que eu queria falar aqui para vocês sobre a provisionalidade nas cautelares pessoais. Bom, com a reforma de 2011, a Lei 12.403 inseriu um parágrafo único no artigo 313. E aí, a gente precisa ficar bem atento a essa possibilidade específica de prisão, porque isso pode, de alguma maneira, repristinar aquilo que já foi a prisão para a averiguação, tá? Não sei se todos estão familiarizados, mas durante a ditadura era possível que as pessoas fossem presas para a averiguação. Não é que havia fumus commis delicti, periculum libertatum, tem nada disso. Sequer havia fumus commis delicti. Vou prender essa pessoa para ver se está alguma coisa errada com ela, tá? A antiga prisão para averiguação. E se você ler o parágrafo único do 313, isso acaba acontecendo em alguma medida, tá? Porque o parágrafo único do 313 dá o sinal verde para o juiz, autoriza ele a pensar numa prisão preventiva no caso de pessoa que não estiver civilmente identificada, tá? E eu me lembro que em junho 13, esse dispositivo foi uma ferramenta contra a população que estava se manifestando naquela ocasião. Porque algumas pessoas que eram pegas estavam sem identidade. E por estar sem identidade, acabavam presas, sob o fundamento de que precisavam ser identificadas criminalmente, porque poderia ser, por exemplo, um fugitivo da justiça. Tá certo? E aí, nessa circunstância, a polícia militar, cadê seu RG? Tô sem, não vou apresentar? Tá preso para realizar a investigação criminal. Percebe como isso pode se transformar numa prisão arbitrária? Isso é muito grave, tá? É óbvio que a gente não vai dizer que é isso que está escrito aqui, porque não é. Se vocês forem ler também lá no professor Auri, ele vai dizer que, até pela disposição topográfica do parágrafo único do 313, a gente tem que levar em consideração os pressupostos autorizadores de eventual prisão. Não dá para imaginar que uma pessoa, por exemplo, sei lá, está cometendo um atentado violento ao pudor ou qualquer contravenção penal que seja, só porque ela está sem um documento eu vou poder prender ela para fazer uma identificação criminal?
Não necessariamente, poderia prender ela por outras razões, se for um caso de flagrância ou não. Mas é necessário que os pressupostos do 313 se preencham topograficamente. Dentre eles, a falta de identificação criminal, de identificação civil, permitiria uma futura identificação criminal. E aí, um outro debate que a gente pode fazer também é que as pessoas não são obrigadas a se identificar criminalmente, fornecer material genético, biológico ou datiloscópico, tá? Princípio da não produção de provas contra si mesmo, uma garantia constitucional, não é mesmo? E o que acontece? O nemo tenetur sine tegere, não é isso? Na medida em que eu obrigo a pessoa a se identificar para mim e ela se recusa, eu prendo ela, isso é muito grave, porque a gente está ferindo o princípio constitucional e aplicando uma prisão arbitrária, tá? Portanto, algumas pessoas começaram a dizer que naquela ocasião da Lei 12.403, com a introdução do parágrafo único, o periculum libertatis já estaria presente só para a pessoa andar sem identificação civil, o que já seria um autorizador para uma futura prisão, tá certo? Isso tudo muito problemático e não é essa a melhor interpretação que a gente pode dar para esse dispositivo, tá? Pela disposição topográfica desse dispositivo, ele tem que ser lido em conjunto com todos os outros pressupostos do 313. E aí não tem nada de prisão para averiguação só porque a pessoa está sem um documento de identidade. Tá joia? Pergunta sobre essa prisão para averiguação? Eu acho que não tivemos mais muitos problemas com isso depois de junho 13, ao menos ao que eu me lembro, né? Em regra é manifestação, porque é o momento que o policial militar vai poder ter um maior grau de discricionalidade. Eu me lembro que nas manifestações prendia essas pessoas que estavam com vinagre. Ah, mas eu não sei se é vinagre, pode ser droga, pode ser éter. Preciso fazer um exame toxicológico preliminar para ter certeza que isso aí não é droga. Vem comigo para a delegacia, porque essa é uma substância muito suspeita. Tá numa embalagem sem rótulo. Tem cheiro de vinagre? Até tem, mas vai que não é. Tem uma pessoa presa até hoje, não tem? No Rio de Janeiro? Sério? Porque estava cortando vinagre? Eu acho. Mas até hoje? Vamos fazer uma pesquisa por ela? Eu não sei se ele foi solto, mas estava até uma campanha no Facebook do Mas que acho que é absurdo. Rafael o nome dele. Morador de... Vamos pro... Ah, pois é. Depois a gente vai pesquisar. Eu acho, não sei. Na internet. Não sei se eu tô falando. É possível, eu não duvido. Gente, o que o mundo nos provou hoje? Tudo é possível, não é mesmo? Tudo é possível. Donald Trump foi eleito. O que mais pode acontecer, não é? Não vamos subestimar. Beleza, pessoal. E aí, com a reforma de 2011, uma nova possibilidade de prisão preventiva foi introduzida. Uma prisão preventiva humanitária. Uma prisão preventiva domiciliar. Aqui no item 4.5 a gente está falando de algo diferente do PAD. Então é muito fácil confundir essas duas coisas, porque elas têm um nome muito parecido. O PAD, que todo mundo chama de prisão domiciliar, é a prisão albergue domiciliar, que é um substituto porque não existe causa do albergado, né? Eu acho que não existe nenhuma causa do albergado no Brasil. Portanto, aplica-se o PAD. A pessoa tem que comparecer periodicamente em juízo e tal, mas ela pode entrar e sair da sua casa. Se ela estava cumprindo pena no regime semiaberto, conquistou uma progressão de regime, um direito seu, para o aberto, não existe caso do albergado. O juiz, portanto, fixa um PAD. Ela vai para casa, vai viver a vida dela, vai trabalhar, entra e sai a hora que ela quer. No Sul existe? É? Então, pode ser que exista mesmo, porque lá ele sempre tem essas coisas diferentes. Acho que era até foi o Thiago que deu uma dica na vez, falou que quando a gente fosse pedir proibição aberta, algumas pessoas então tinha que ter cuidado com o estado, porque tinha estados que aquilo ele ia pedir em aberto. Mas lá, como tinha, naquele estado ele fica antes, porque senão a pessoa ficava indo para fazer do obrigado. Pois é. Acho que é isso. Então. E aí, por exemplo, aqui em São Paulo não tem casa do albergado. Vai pro PAD. Comparecer periodicamente em juízo, em regra 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí essa pessoa vai dizer lá para o juiz justificar suas atividades, às vezes o juiz exige um comprovante de trabalho, alguma coisa assim, tá? Nada muito elaborado,
PAD. A prisão domiciliar, a prisão preventiva domiciliar é outra coisa. Lá, tudo bem? A prisão preventiva domiciliar, ela é um substituto humanitário. E aí existem condições bastante específicas, tá? A pessoa vai ter contra si uma prisão preventiva decretada. Mas por fins humanitários, o que são fins humanitários? Pessoa está grávida, pessoa é maior de 70 anos, pessoa portadora de doença grave, congênita, ou, sei lá, não sei, alguma patologia que pode contaminar as pessoas na prisão, certo? É possível a concessão da prisão domiciliar. É uma medida que pretende promover um desencarceramento. É uma medida substitutiva à pessoa dentro da cela. Porém, ela vai ter que ficar dentro de casa. Nesse caso, ela não pode sair de casa pra nada. Se ela for pega fora de casa, na padaria, comprando leite, não está cumprindo a prisão que lhe foi determinada. Poderia perder esse direito seu, tá bem? Essa é a diferença principal. Enquanto que no PAD a pessoa vai viver a vida dela normalmente, regra o juiz vai dizer que vai fixar condições de recolhimento noturno a partir das 22, não frequentar determinados lugares, bares, casas noturnas e etc. Na prisão domiciliar não existe nenhuma possibilidade da prisão preventiva domiciliar. Ela fica em casa trancada, ali é o cárcere dela, tá? O que comemos é bem melhor, dentro do que está dentro das nossas oportunidades de prisão aí, né? E algo muito salutar que foi introduzido também recentemente, junto com o Estatuto da Primeira Infância, é a possibilidade de concessão dessa prisão domiciliar para as pessoas responsáveis por crianças até 12 anos, tá? Em regra vai ser a mãe. Ou seja, o que o Estatuto da Primeira Infância nos trouxe foi uma medida que pode contribuir decisivamente para o desencarceramento feminino. Pois, como a gente sabe, a maioria das mulheres que estão presas tem filhos. E isso está no INFOPEN, né? No censo penitenciário feito pelo Ministério da Justiça, pelo DEPEN, Departamento Nacional Penitenciário. A maioria dessas mulheres tem crianças, em regra até 12 anos, que estão presas, né? E a Defensoria poderia fazer, por exemplo, um mutirão, esse seria o caso, uma atuação estratégica para mapear quantas mulheres presas no estado de São Paulo que têm filho até 12 anos e que, portanto, poderiam ter pleiteado para si o benefício da prisão preventiva domiciliar. Tá bem? Essa medida, pessoal, é novidade, e, portanto, a gente tem que ficar de olho nela. Tá? O que mais? Hipótese de caso de cabimento. Já falei aqui para vocês, pessoa maior de 80 anos, extremamente debilitada por doença grave, gestante de alto risco, e aí, né, gente? É 80, não é 70? Pois é, 80 anos. Quem é que faz 80 anos no Brasil? Pessoas muito privilegiadas que, em regras, não vão preso, né? Por exemplo, o presidente da República, ele tem 76 anos, né? Enquanto a maioria dos trabalhadores brasileiros não chega aos 62. Mas porque ele deve ter se aposentou com 50. E ele se aposentou com 55, que coisa. E a proposta de alteração da Previdência é para que as pessoas se aposentem aos 65, sendo que no Nordeste a expectativa de vida média é de 62. Isso significa trabalhar até morrer, né? Pois é. Enfim, foi muito alto 80 anos, não precisava, gente, ser isso. Uma prisão humanitária, legal, mas ninguém na cadeia tem 80 anos. Até porque, gente, convenhamos, que juiz que vai decretar uma prisão preventiva para um senhor de 80 anos? Qual que é o risco da ordem pública que um senhor ou uma senhorinha de 80 anos pode oferecer? Imagina uma pessoa de 80 anos te ameaçando, certo? Menino, ai de você se for falar lá de mim. Você entendeu? Pô, precisava ser 60 anos. 60, acho que seria razoável. Pessoa extremamente debilitada por doença grave, é o caso, não dá para deixar uma pessoa morrer no cárcere, como infelizmente acontece. A maioria das penitenciárias e CDPs sequer tem médico, às vezes quando tem é um médico que vai a cada uma vez por semana. Me lembro que em Ribeirão Preto, a Defensoria Pública teve que propor uma ACP contra a Fazenda Pública Estadual Municipal,
requerendo que fosse disponibilizado atendimento médico lá no CDP de verão, porque não tinha. E lá, cara, tem 1.300 pessoas presas. E não tinha médico frequentando lá. E aí foi deferida liminar e tal, e agora acho que vai médico a cada uma vez por semana, fica algumas horas lá, e aí construindo uma enfermaria e tem enfermeiro. Tá? Bom, e aí, pessoal, gestante de alto risco. Me parece que qualquer gestação no cárcere é de alto risco. Não dá pra negar que uma mulher que está grávida no cárcere, ela já está numa gravidez de alto risco. Eu acho que seria o caso de qualquer gestante que estiver presa ter o benefício da prisão domiciliar preventiva. Está respondendo ao processo, está grávida, tem o direito, tá bem? Não precisa esperar o 7º mês, tá bem? Pra mim, diagnosticou, está grávida, é isso mesmo? Se temos certeza disso, deixa essa mulher responder o processo presa em casa, tá? Pessoa imprescindível aos cuidados de criança, e aí foi o que eu estava falando da inovação do Estatuto da Primeira Infância, tá bem? Pessoal, conseguiram visualizar as principais diferenças entre o PAD e a prisão preventiva domiciliar? São institutos bem parecidos, mas que têm suas diferenças, e a gente precisa ficar atento, porque em regra são essas pequenas diferenças que vão acabar aparecendo na sua prova. Eu acho também que nessas inovações da reforma de 2011 e do Estatuto da Primeira Infância, que introduziu essas possibilidades de gestante e de pessoa imprescindível aos cuidados de menor de 12 anos, a gente tem que levar isso conosco, uma medida salutar, uma proposta de desencarceramento, principalmente de desencarceramento feminino. A maioria, como já disse, das mulheres tem filho até 12 anos, tá? Isso é legal, por exemplo, se inscrever numa prova da defensoria, numa segunda fase, tá? Bom, só para finalizar com relação ao ônus da prova, no caso de pessoa que tem filho até 12 anos, ela vai ter que demonstrar a certidão, e a defensoria vai ter que dizer que sim, ela tem esse direito por isso e isso. Nesse caso, o ônus da prova inclui a defesa, tá bem? Na prática é aceito isso? Eu nunca tive um caso desse, eu nunca vi, porque é muito recente e eu já tinha saído da defensoria. Eu não sei te dizer se está sendo aceito, mas deveria, sabe? Eu acho que até seria o caso de um mutirão, eu tinha falado com alguém sobre isso. De fazer um mutirão de mapeamento de mulheres que têm filhos e filhas e que, portanto, fariam jus à prisão domiciliar preventiva. Porque a gente vê a briga, que é a luta da defensoria com relação às mães, às grávidas, né? Pois é. Então, se grávida já é difícil... É difícil, imagina. Por isso que tem que... no boletim de ocorrência e na audiência de custódia, se vocês forem ler a resolução 213 do CNJ, nessa resolução tem a determinação para perguntar para a pessoa se ela tem filho, se algum menor que dependa dela. Porque, inegavelmente, o magistrado deveria se preocupar com quem essa criança vai ficar. E se aquela pessoa que está sendo presa for imprescindível para a criança, o magistrado, na audiência de custódia, por exemplo, já poderia dar a prisão preventiva domiciliar, tá certo? Caso fosse o caso de atropelamento. É isso. Beleza? Pessoal, vamos caminhar aqui para falar sobre as medidas cautelares diversas da prisão. Então vamos recapitular. A gente estava com o nosso auto de prisão em flagrante, que chegou até numa audiência de custódia. O juiz, o promotor e a defesa ouviram aquela pessoa que disse sobre as circunstâncias da prisão. O juiz fez as perguntas e entendeu que era caso de acautelamento processual. Estavam presentes os requisitos do 313, os pressupostos do 313 e também estavam presentes os requisitos do 312, tá? Nesse caso específico, não podemos pular direto para a prisão preventiva. O juiz vai ter que dizer por que ele não vai aplicar uma das medidas cautelares, porque as medidas cautelares diversas da prisão são a regra, tá? E aí eu recomendo que vocês leiam o protocolo 1 da resolução 213 do CNJ. Se qualquer magistrado ler essa resolução e esse protocolo e de fato decidir que é caso de prisão preventiva, tá de parabéns, porque está muito bem especificado todas as possibilidades de cumprimento e fiscalização das medidas cautelares, tá bem diversas da prisão.
Os critérios de aplicação da medida são simples: adequação e necessidade. A gente tem que sempre partir do menos pior para o pior. Então, se eu vejo que há necessidade de acautelamento processual e, por exemplo, impedir que aquela pessoa frequente determinados lugares ou mantenha contato com determinadas pessoas já é o suficiente para garantir o resultado útil deste processo, que é, no fundo, o grande objetivo de qualquer cautelar, pronto. O 319 vai resolver para mim. Eu não preciso decretar uma prisão preventiva, tá certo? Eu acho que até dei esse exemplo da outra vez. A pessoa está sendo acusada de violência doméstica e há uma possibilidade de a vítima, mulher, acha que pode de alguma maneira ser novamente violentada, está com medo, está com receio. Basta que o juiz determine uma medida protetiva, ou uma cautelar mesmo, de afastamento, de não aproximação dessa pessoa, tá bem? O 319 vai resolver. Não manter contato com determinadas pessoas, ou não frequentar determinados lugares. O cara está indo insistentemente no trabalho da vítima e ficando parado na porta da casa do trabalho dela o dia inteiro. Obviamente a vítima se sente ameaçada, informa para o juiz pode fixar uma medida cautelar diversa da prisão, não precisa imediatamente decretar uma preventiva. Essa pessoa está conturbando a instrução processual, portanto, por garantia da instrução 312, peça-se uma mandado de prisão preventiva? Não, tá? Além disso, depois que o juiz verificou que não cabe nenhuma medida cautelar do 319, ele vai começar a pensar em duas. E aí ele vai ter que pensar em 3, 4 ou em todas. Se depois de fundamentadamente na decisão o juiz concluir e fundamentar que não cabe prisão preventiva naquele caso, aí ele poderá decretar a medida cautelar, aí ele poderá decretar a prisão preventiva, tá bem? Uma coisa que é interessante a gente observar, se quem trabalha com a advocacia criminal vai saber, os juízes sempre usam aquela fórmula mágica. O Estado não tem condições de fiscalizar as medidas cautelares do 319, portanto, aplica a prisão preventiva, dado a sua ineficácia. Gente, já falei isso. A ineficiência do Estado não pode justificar a restrição da minha liberdade. Se o Estado, a administração, não tem um aparato suficiente para fiscalizar as medidas cautelares do 319, isso não é problema da pessoa que está sendo acusada, tá? O juiz não pode usar esse tipo de fundamentação. Essa fundamentação é nula. E o protocolo 1 da resolução 213 do CNJ fala exatamente isso. E até dá exemplos de como pode ser fiscalizada as medidas cautelares e como cada uma das medidas pode ser fiscalizada, tá? Deixa eu tomar uma água. E aí, pessoal, como vetor orientador de todo ordenamento jurídico, critério da proporcionalidade. O juiz, para fixar uma medida cautelar diversa da prisão, ele vai ter que necessariamente verificar qual foi o delito e a necessidade de acautelamento daquele processo, tá certo? Assim como, por exemplo, no processo civil, não dá para um juiz civil mandar penhorar uma casa de 1 milhão para garantir uma dívida de R$2.000, tá bem? Não dá para o juiz aplicar todas as medidas cautelares do 319 para o caso de, sei lá, uma violência, uma lesão corporal média, tá certo? Não dá. O juiz vai ter que atender os critérios da proporcionalidade. E aí, é por isso que ele vai ter que verificar se ele vai aplicar uma ou mais de uma, atendendo aos critérios de proporcionalidade. Se de fato é necessário um maior cautelamento daquele processo, vai aplicando mais medidas, fundamentadamente, sempre. Tá bem? Mais uma vez, o critério de proporcionalidade, se aquela circunstância fática desaparecer, a testemunha já deu o depoimento dela. Pronto, não tem mais por que impor aquela restrição. Imagine, por exemplo, que um parlamentar teve contra si deferida uma medida cautelar diversa da prisão, está sendo acusado lá de corrupção passiva, peculato, etc. Teve contra si deferida uma medida cautelar diversa da prisão de afastamento das funções públicas.
Tudo bem, o processo está correndo no STF, tudo mais, aquela coisa. Acabou o mandato parlamentar dele. E foi decretada aquela medida cautelar justamente para que ele não se valesse do cargo para, por exemplo, continuar praticando delitos ou destruir provas. Tá bem? Agora que encerrou o mandato desse parlamentar, por exemplo, o juiz deve rever essa medida cautelar. Critério da provisionalidade. O processo foi caminhando, aquele parlamentar perdeu o cargo, aquela medida cautelar já não tem mais nenhuma serventia. Afastamento de função pública de um parlamentar que não tem função pública. Ou, por exemplo, impedimento de frequentar determinados lugares. O parlamentar não pode frequentar prédio público porque ele é parlamentar e pode se usar dessa condição para, por exemplo, destruir provas por onde ele passou. Acabou o mandato dele, não tem mais essa necessidade de impedimento para frequentar determinados lugares. Tá bem? E aí, uma observação importante, juiz no cível tem o temido poder geral de cautela, e agora mais do que nunca, né? Se a pessoa não paga a dívida, o juiz pode inclusive mandar suspender a carteira de habilitação do cara. Então, o poder geral de cautela do cível não serve no processo penal. A gente não pode imaginar que o juiz do penal vai extrapolar as possibilidades de medidas cautelares previstas no 319. São só aquelas. Taxatividade. Bem, o juiz está adstrito à configuração típica das cautelares do 319. São só essas. E o máximo que ele pode fazer é aplicar isoladamente ou cumulativamente. Não pode inventar nenhuma nova. Tá bem? Como pode no juízo cível. A gente já viu então, pessoal, os critérios de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. E agora a gente vai passar por cada uma das espécies das medidas cautelares do 319, tá bem? Eu deixei a fiança por último. As duas últimas são monitoramento eletrônico e fiança. A gente vai falar da fiança porque tem todo um regulamento próprio no CPP e tem uma tese institucional da Defensoria sobre fiança, portanto é um tema que eu considero um pouco mais relevante. Monitoramento eletrônico a gente não vai falar, simplesmente porque não tem. Se bem que o Estado de São Paulo fez uma grande compra de tornozeleiras recentemente. Pois é, o governo do Estado investe em algumas coisas. E pode ser que eles comecem a aplicar mais agora a monitoração eletrônica, mas muito difícil. Os juízes ainda não estão acostumados, justamente porque ainda não está muito bem estruturado a central que vai fiscalizar o cumprimento dessa monitoração. Mas tudo isso, pessoal, está disciplinado lá nesse protocolo primeiro das medidas cautelares da Resolução 213, tá bem? Primeiro inciso do 319, comparecimento periódico em juízo. Qual que é o BOzinho que pode acontecer aqui? Bom, o juiz vai fixar uma cautelar diversa da prisão de comparecimento periódico em juízo. Qual é essa periodicidade? O juiz não vai poder fixar, obviamente, que a pessoa compareça toda semana no fórum. Isso, inegavelmente, vai fazer com que ele perca o emprego. Quem já foi no fórum sabe, por exemplo, no fórum da Barra Funda, se eu não me engano, abre a uma para o público em geral, meio-dia. Meio-dia e meio. Meio-dia e meio. A pessoa vai ter que ficar lá na fila, na Barra Funda, meio-dia e meia, para entrar, ir no cartório, assinar. Ela vai perder ali, no mínimo, meio período de serviço. Se o juiz impõe esse ônus para essa pessoa e toda semana justificar suas atividades, comparecimento periódico no juízo, não dá. Essa pessoa vai perder o emprego, e aí se ela perder o emprego, o que ela vai fazer, Francisca? O que ela vai fazer? Não, quem falou isso? Não dá pra gente saber. Mas eu seria minha opção. Seria o quê? Minha opção, Sua opção? Tá certo. Enfim. O comparecimento periódico em juízo tem que ser razoável, pessoal. Mensal, bimestral, trimestral. Não é necessariamente bimestral, como é a regra, né? Pelo menos dos que eu já tenho visto por aí. Tá bem? É isso que está lá no inciso primeiro. Só ficar atento para que o juiz não pode impor um ônus. Muito embora ele esteja adstrito a cautelar a tipicidade, a taxatividade da medida cautelar prevista, ele tem essa margem de discricionalidade para fixar o período. Obviamente, dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não dá para ser toda semana, tá bem? No item 2 do 319, o que a gente tem lá?
proibição de acesso ou frequência a determinados lugares para evitar o risco de novas infrações. Lugares que estejam em alguma medida relacionados com o crime. Por exemplo, nesse caso que eu estava falando, um parlamentar que teve contra si deferido a essa cautelar de não frequentar determinados lugares. Ora, ele praticava crimes contra a administração pública. Se valia da sua condição e do seu prestígio enquanto parlamentar para fazer tráfico de influência, por exemplo, ou advocacia administrativa, ou corrupção ativa, passiva, popular. Faz sentido que o juiz determine que essa pessoa não frequente, por exemplo, prédios públicos. Tá bem? Ou, por exemplo, a pessoa está respondendo a uma tentativa de homicídio numa briga de bar e aparentemente ela estava embriagada. Faz sentido que, nesse caso, o juiz imponha o impedimento de frequência a esse tipo de lugar. Esse é o mais clássico, a gente sempre vê nas decisões de falando não frequentar bares, casas noturnas, como se esbórnia, sabe? A pessoa gosta da curtição. Gente, não é só na balada que pratica o crime não, viu? Vários lugares. Mas em regra aqui, a maioria das decisões é vinda assim. Juízes, quando fixam as medidas cautelares diversas da prisão, impõem várias. Entre elas sempre tem não frequentar casas noturnas. Isso é o próximo. Gente, cada um. Eu queria lembrar do Panares. Você conhece o Panares? Você sabe o que é, né? Pois é, a gente estava junto nessa aula. Do Panares, para quem não sabe, é também conhecido como casa de meretriz, zona de meretriz e tudo mais. Às vezes acontece do juiz fixar, porque às vezes o crime foi lá. Entendeu? Outro inciso aqui do 319. Proibição de manter contato com determinadas pessoas. Impedir que o acusado mantenha contato com a vítima, testemunhas e outros corréus. Gente, outros corréus eu acho muito complicado. Porque percebam, eu estou sendo acusado. Se eu não posso conversar com outra pessoa que está sendo acusada da mesma coisa que eu, como é que eu vou traçar a minha estratégia de defesa? Inegavelmente, impor essa medida cautelar de não conversar de não manter contato com determinadas pessoas afeta o direito de defesa. Tá certo? Eu e o correio XYZ não podemos nos falar. Ora, por que não? Se é inegável que aquelas pessoas têm um interesse em comum de promover suas defesas. Eu preciso saber o que é que aquele ser humano está pensando sobre esse processo, tá bem? Eu acho que é inconstitucional determinar a proibição de manter contato com o corréu. Com testemunha, faz sentido, desde que seja testemunha de acusação. Você não vai impedir que o corréu mantenha contato com a testemunha de defesa. Muitas das vezes a testemunha de defesa é do seu círculo íntimo, porque de fato estava com ela no local. Como é que você vai impedir, por exemplo, a pessoa foi, sei lá, houve uma suposta tentativa de homicídio, quem presenciou foi o cônjuge. Vai impedir que mantenha contato com o cônjuge? Não faz o menor sentido. Agora, faz muito mais sentido a proibição de manter contato com testemunhas de acusação. Se a testemunha se sente ameaçada de qualquer maneira, tá tudo bem a gente impor uma proibição para que o réu não vá falar com ela. Tá bem? Desde que essa testemunha não seja policial militar. A gente sabe que policial militar tem experiência com a criminalidade e não vai se sentir ameaçado por um réu. Tá bem? Policial militar. Vocês já participaram de audiência que o policial militar pede para retirar o réu? Pois é, eu já vi. O policial militar entra na sala de audiência, eu não queria falar com você. Como não? Se não foi você que prendeu ele. Agora você não quer falar. Sabe? E não dá, porque o policial militar, o dever funcional dele impõe isso. Tá bem? O 4 aqui, inciso 4 do 319. Proibição de ausentar-se da comarca quando necessário a instrução. Tá? Qual que é o objetivo desse inciso? Garantir a instrução penal e garantir a aplicação da lei penal futura. Se essa pessoa de alguma maneira pode se evadir,
vamos obstacularizar isso. Olha, você está proibido de viajar. Você não pode sair da comarca sem uma autorização judicial. Tá bem? Impedir que a pessoa se ausente do distrito da culpa. Em casos pontuais em que o réu precisa se ausentar, obviamente, a defesa vai peticionar, informando a necessidade, e o juiz, em regra, autoriza. Pelo menos todos os casos que eu vi de pedido de autorização de viagem, junta a passagem, junta o local onde estará, com o endereço, o trabalho. A pessoa trabalha, por exemplo, não faz o menor sentido o juiz fixar essa medida cautelar, seria absolutamente desproporcional para uma pessoa que trabalha viajando. Excelência, se você impor essa medida cautelar diversa da prisão, a pessoa vai perder o emprego. E aí, se ela perder o emprego, o que ela vai fazer? Não é mesmo? Pode ser. A gente não pode colocar essa medida cautelar para essa pessoa, porque o sustento dela depende daquilo. E é muito comum que representantes comerciais e etc. trabalhem viajando. Essa medida cautelar seria absolutamente desproporcional nesse caso concreto. Bastaria justificar e o juiz teria que fundamentar em outra. Tá? Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Mais uma vez aqui, né? A ética moral do bom cristão. Se recolhe às 7 da noite da sexta, só sai, no máximo vai na missa no domingo de manhã, só sai para trabalhar na segunda. Tá bem? Gente, depende como é que é isso. A pessoa vai passar com quase que uma prisão preventiva ali domiciliar de sexta a segunda. O juiz também vai ter que fundamentar adequadamente porque, se relacionando com os fatos, com as circunstâncias do crime, porque é que aquela medida é necessária, tá? Sempre guardando a proporcionalidade. Normalmente eles põem horário, né? Eles põem sim, das 10 às 7. É, horário de folga, das 10 às 7, período noturno, né? E finais de semana. Mas o pior que é verdade, né? Se você vai no plantão da polícia no final de semana, tá bombando, cara. É inacreditável. É sim, meu coitado. É, Ian. Certeza que para na blitz é os coitados. Não é? É sim. Outras duas medidas cautelares. Suspensão do exercício de atividade ou função pública. Mais uma vez, o juiz só vai ter que determinar esse tipo de medida cautelar quando o crime estiver relacionado com o exercício da função pública. Não dá para imaginar, sei lá, um parlamentar que cometeu homicídio impor a suspensão do exercício da função pública dele. Tem nenhuma relação, tá? O crime paixão deve estar ligado à função pública. Ou seja, tem que ser um crime contra a administração pública. O bem jurídico tutelado tem que ser a administração pública. Não dá pra gente pensar diferente disso. Além do exercício da função pública, a gente tem ali escrito atividade, né? Suspensão da atividade ou função pública. Na suspensão da atividade, a gente pode pensar num crime financeiro. Banqueiro praticou lá sua gestão temerária, sei lá, sonegação fiscal. O crime está necessariamente atrelado à sua atividade. O exercício daquela atividade dele pode contribuir para a dissipação de provas, para a dissipação do suposto patrimônio que foi desviado, etc. Nesse caso também faria sentido decretar essa medida cautelar. Percebam, cada medida cautelar é pensada para uma situação. Ela está pensada para aquela situação. E aí, mais uma vez, eu insisto, quando vocês lerem o protocolo primeiro, vai estar tudo isso lá. Se o juiz leu aquilo ali e conseguiu pensar numa prisão preventiva, ele é um herói. Porque quase tudo está pensado ali, gente. A prisão preventiva tem que ser a última da última raça. Tá? E aí, pessoal, internação provisória. O que é essa internação provisória aqui? Essa internação provisória é, no caso, da pessoa que está respondendo a um crime e ela é inimputável. A pessoa tem doença mental. Se ela vier a ser absolvida impropriamente, porque, convenhamos, né? Essa absolvição imprópria é uma passagem só de ida para o inferno. A pessoa que é absolvida impropriamente vai receber a aplicação de uma medida de segurança e vai ficar numa filial do inferno na Terra.
correto? Nesses casos específicos, se há necessidade de acautelamento processual, ainda não houve a sentença de absolvição imprópria, o juiz poderia determinar uma internação provisória, tá bem? Isso é muito complicado. Vocês já tiveram essa tese institucional? A tese 10 do segundo encontro, 2007, eu acho. Vocês sabem que tese é essa? Vou falar muito brevemente, tá? Mas é uma tese muito interessante. Bom, vocês já entenderam que a internação provisória vai se aplicar nos casos das pessoas que respondem a processo crime, mas que são inimputáveis. E a Defensoria criou uma tese institucional, vocês conseguem ler aí? Sim. E a tese foi essa aqui, ó. A Lei 10.216, que lei é essa? Lei de reforma psiquiátrica, fruto das lutas antimanicomiais, da desinstitucionalização, da loucura e tudo mais. A Lei 10.216 derrubou o Código Penal na parte geral que trata de medidas de segurança, tá bem? A Lei de Reforma Psiquiátrica derrubou a parte de medidas de segurança. E a Defensoria construiu essa tese, é uma tese que faz todo sentido, com os seguintes argumentos, olha só para vocês. O artigo 6º da lei elenca de modo exaustivo 3 espécies de internação psiquiátrica. A internação voluntária, a internação provisória, involuntária, contra a vontade do paciente, e a internação compulsória. Toda vez que a gente tiver uma internação contra a vontade do paciente, tá, involuntária, ela também vai ser uma internação compulsória. A especificidade da internação compulsória é que ela é determinada pela justiça. Tá bem? Qual que é o problema disso? O problema disso é que eu não sei se vocês sabem, mas o juiz não é médico. Olha que coisa. Não tem formação médica para determinar qual vai ser a terapêutica que deve ser aplicada para aquela pessoa. Se é internação, se é um tratamento através de internação, se é um tratamento ambulatorial ou não, com base na pena em abstrato combinado para aquele tipo penal. Se for detenção, eu aplico tratamento ambulatorial. Se for reclusão, eu aplico internação. Não faz o menor sentido. Tá bem? O direito não é capaz de criar uma abstração tamanha para determinar qual será a forma de tratamento médico daquela pessoa, ainda mais uma pessoa que só está sofrendo de uma doença mental. Tá bem? A medida de segurança nada mais é do que uma internação determinada pela justiça. Portanto, uma internação compulsória, quando o juiz absolve impropriamente alguém e manda essa pessoa para o hospital de custódia de tratamento psiquiátrico, manicômio, ele está determinando uma internação compulsória. Não é só aquela internação compulsória do cível, quando a pessoa é drogadita, por exemplo, a família vai na defensoria pedindo uma internação compulsória porque a pessoa está quebrando tudo em casa, vendendo as coisas, batendo na mãe, porque está em crise de abstinência. Não é só essa espécie de internação compulsória. A medida de segurança também. Absolvição imprópria, internação compulsória. Entende-se que a internação compulsória nada mais é do que uma medida de segurança. A lei dispõe sobre a medida de segurança derrogando a parte geral do Código. Ora, lei mais nova e específica derroga a lei antiga geral. Tá bem? Regra de aplicação da lei penal. Constatada a inimputabilidade penal do indivíduo, o autor do crime, o juiz deverá oferecer o tratamento devido de acordo com a indicação médica. E é o médico e não o magistrado quem decide a melhor terapêutica a ser destinada para os indivíduos. O magistrado não pode, com a caneta dele, determinar uma internação por qualquer motivo que seja, só porque ela tem um laudo de inimputabilidade. Imaginemos, aquela pessoa está respondendo a processo de crime, na instrução penal juntou-se, fez um laudo, um exame de insanidade mental, conclusão, a pessoa é sim inimputável. Ao tempo da ação, o autor não tinha condições de se determinar de acordo com as suas capacidades mentais. Tá bem, inimputável. Ora, eu, juiz, vou olhar para a pena combinada em abstrato e determinar internação ou tratamento ambulatorial? Nada disso. Só o médico vai poder fazer isso
E é essa a tese que a Defensoria Pública construiu, tá bem? A internação compulsória é justamente por não conferir carta branca ao Poder Judiciário, não será determinado ao albedrio do juiz. Constatada a imputabilidade, somente um laudo médico poderá indicar a internação compulsória, tá bem? Como essa é uma tese institucional da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a gente está falando aqui de internação provisória. Tem que conhecer a tese 10 do segundo encontro estadual de defensores, tá certo? Se te perguntarem se é possível a internação provisória como medida de acautelamento processual de pessoa acusada que já tem laudo de inimputabilidade, você vai responder que não é possível, a não ser que haja uma determinação médica. Essa autorização prevista no inciso 7º 319 do Código de Processo Penal não pode se dar ao bel prazer do magistrado, porque o magistrado não é médico. Olha que simples. Tá bem? Pergunta sobre a tese 10, esse inciso, que tem um guerre-guerre? Na prática, como é? Na prática, como é? Essa tese institucional é só da defensoria. Ela guarda pra ela no coraçãozinho dela e vai tentando levar. Basicamente. Inclusive, eu tenho um caso de reconhecimento de inimputabilidade, cara. E eu tô muito preocupado, porque um caso bem triste. Essa pessoa vai ser internada compulsoriamente. Olha que situação. E ela não é nenhum tipo de pessoa que dá trabalho, que quer as coisas, que vende tudo, não tem nada disso. E é porque o juiz acha que é o caso que vai determinar uma internação dessa pessoa. Agora, pelo menos, tem a súmula do STJ, né? Súmula 527, se eu não me engano, ou 17, desse ano, ou do ano passado, que determina o prazo máximo da medida de segurança é o combinado e administrado pela pena daquele tipo. Antes não havia esse dilema. Por quanto tempo a pessoa pode ficar internada numa medida de segurança? Afinal, a medida de segurança tem um caráter de periculosidade, de evitar a periculosidade daquela pessoa. Enquanto aquela periculosidade persistir, a terapêutica da medida de segurança deve continuar sendo aplicada. Ou seja, enquanto o médico psiquiátrico não determinar a desinternação, aquela pessoa vai ficar presa no hospital de custódia para sempre? Não tem um prazo máximo? E aí o STJ, claro que todo mundo sempre diz que sim. E o STJ diz que é com base na pena máxima em administrado combinado pelo tipo. Mas isso aí vocês vão ver com o professor de direito penal quando chegar nessa parte. Tá bem? Que deve ser em breve, inclusive. O professor Thiago vai falar sobre isso. O professor Thiago, que inclusive é o melhor cantor da capital paulista. Tá bem? Depois a gente vai... Vocês têm como colocar no YouTube uma amostra grátis de talentos naturais de Thiago Pagliuca. Enfim. Gente, essa daqui foi uma decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos super recente, desse ano, faz 2 meses, mês passado. Que também tem tudo a ver com o que a gente está falando, inciso 7º 319, internação provisória, pessoa inimputável. A Corte Europeia de Direitos Humanos tornou público seu julgamento do caso Cervenka vs. República Tcheca, que considera a internação involuntária de pessoa mentalmente capaz, sem o devido controle pelo Poder Judiciário e apenas baseada no consentimento do guardião, como violação de direitos humanos à liberdade. Tá? Aquela internação compulsória que a família, em regra, promovia, a Corte Europeia de Direitos Humanos falou: gente, isso aí fere direitos humanos, não podemos fazer isso. Tá bem? E as últimas 2 medidas cautelares de diversas da prisão que estão lá disciplinadas do 319 é a fiança e o monitoramento eletrônico. Não vou falar do monitoramento eletrônico, já disse, porque é muito pouco aplicado, não tem tornozeleira. E vou falar da fiança, porque, mais uma vez, temos uma tese institucional da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a fiança também tem um regulamento todo especial. Tá? Pois bem, a primeira coisa que a gente precisa guardar é que a fiança, a partir da reforma de 2011, foi ressignificada. Fiança até então era algo que tinha caído em desuso. Se você fosse ler o Código de Processo, estava lá, aplicação de não sei quantos mil contos de réis e aquela coisa. Tá? A partir de 2011, a fiança passou a ter uma natureza de contracautela e uma natureza de medida cautelar.
Então a gente vai poder ter aplicação de fiança em 2 momentos distintos. E aí é importante a gente entender que se eu aplico num primeiro momento, essa fiança é uma contra-cautela. E se eu aplico num segundo momento, essa fiança é uma medida cautelar. Tá bem? Tá. Quais são esses 2 primeiros momentos? Quando chega lá no nosso auto de prisão em flagrante, o condutor chega na delegacia com a pessoa presa, o delegado, que é a autoridade responsável para fazer o primeiro juízo de tipicidade da conduta, observa que aquele crime, aquela suposta conduta praticada, tem pena máxima em abstrato combinada em até 4 anos. Nessa circunstância, o delegado entendeu, na hora de expedir a nota de culpa, vai ter que pôr lá qual é o tipo penal que aquela pessoa está em cursa. Viu que é um tipo penal que tem pena máxima em abstrato combinada até 4 anos. O delegado pode, ele mesmo, determinar a aplicação de uma fiança naquele caso concreto. Nos casos com pena máxima até 4 anos, o próprio delegado pode aplicar a fiança. E aí essa fiança vai ter uma natureza jurídica de contra-cautela. Tá bem? Chegou lá, até 4 anos, o delegado, a pessoa está presa em flagrante, hein? Lembremos que ela foi presa em flagrante. Nem vai para audiência de custódia. O delegado já arbitra a fiança, e aí a gente vai ver os critérios de fixação de fiança já. Fixou aquela fiança, pode ir para casa. E aí vai ter um problema. Se eu recolher ou não essa fiança? E como que recolhe a fiança? Não sei se vocês já foram presos, mas quando você está preso, você meio que não consegue sacar dinheiro. Porque afinal de contas você está preso, não é mesmo? E aí, quem é que vai pagar essa fiança? Alguém tem que pagar essa fiança para você. Não é mesmo? Como que alguém vai pagar essa fiança para você? Não tem na Constituição previsto o princípio da intranscendência das penas? Na medida que eu estou preso e eu não consigo pagar a minha fiança, eu não posso sair para recolher o dinheiro, alguém tem que fazer isso por mim. Olha o problema que isso dá. Percebe? Eu tive um caso, um dos primeiros casos que eu peguei assim que eu me formei, 2014. As pessoas foram presas lá em Ribeirão e era um sábado. E essas pessoas estavam tentando fraudar um vestibular de uma universidade particular lá, de medicina. A juíza plantonista fixou a fiança, e era um grupo, existia uma quadrilha que vendia um esquema e havia os estudantes que compravam. Meio que aconteceu no Enem essa semana, vocês devem ter lido no jornal. Uma garota parece que até ia pagar 180 mil nessa ocasião agora, né? No Enem. Mas naquela época era menos. A delegada fixou a fiança num sábado à noite. O vestibular se faz no final de semana, não sei se vocês também sabem, final de semana vestibular. Num sábado à noite, com 20 mil reais para os estudantes que estavam tentando fazer a fraude e 40 mil reais para os organizadores. Pô, fui lá, puto da vida, né? Excelência, doutoras, ninguém vai recolher essa fiança. Como é possível uma fiança de 20 mil reais num sábado? Ainda que a família queira recolher, porque a pessoa não pode sair daqui. Ninguém, não sei se vocês sabem também, mas não tem como sacar 20 mil reais na caixa eletrônica no sábado. Ou você tem 20 mil reais embaixo do seu colchão, ou você não vai recolher essa fiança. Doutor, sinto muito. Se o senhor não gostou da minha decisão, o senhor vai no plantão amanhã, despacha com o juiz plantonista e requer outro que ele rearbitre a fiança. Eu posso dar liberdade para o senhor faz o que o senhor quiser, o senhor recorre. Rapaz, sai de lá. Ninguém vai recolher essa fiança, é um absurdo. O senhor está violando o direito à liberdade dessas pessoas. Isso é um abuso de autoridade. Puto, né? Jovem só faz tudo isso. Beleza, eu acabei sendo controlado por 3 pessoas nessa ocasião. Tava lá puto, falei pra todo mundo, essa delegada, meu Deus, que absurdo. Aí uma das minhas clientes falou, doutor, então, chega um cara aí, vai te procurar. Tá bom. Tava lá na porta da delegacia, para uma Mercedes azul, desce um cara que provavelmente, pela aparência física dele, fenotípica, no mínimo ele chamava Mohamed Youssef. Uma coisa assim. Foi preconceituoso que eu falei, desculpa, mas era mais ou menos isso. Desceu da sua BMW, da sua Mercedes azul, de bermuda, chinelo, camisa da Lacoste, barba, narigão, chegou perto. Eu sou muito alto e tal, tava puto lá, esbaforido. Doutor Teon, eu falei, sim, com um envelope pardo na mão.
Ah, doutor Teon, esse daqui é o... pediram pra te entregar, é da fulana. Eu ia lá, amor. Falei, pediram pra me entregar? Aí eu abri, 20 mil reais em nota de 100. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro junto. O cidadão virou as costas e voltou. Eu nem dei recibo pra ele. Se tivesse 19 mil reais, eu já tava devendo 1.000 a ele. Porque eu não ia conseguir recolher 1.000. Se eu fosse no meu caixa eletrônico, eu não teria 1.000. Tá certo? E aí eu fui fazer o recolhimento dessa fiança, galera. E aí, na hora que a delegada me viu recolhendo, eu tava lá, contando dinheiro, eu tenho que pôr na máquina, demora e tudo mais. A delegada virou pra mim: doutor, o senhor tá recolhendo a fiança, doutor? Pensei que ninguém ia recolher. Ah, mas já recolheu, o senhor já tá recolhendo. Parece que tem outra aqui já recolhendo 40 mil. Olha que coisa. Sabadão, 60 mil reais na delegacia. Quem diria, hein, doutor? Fiquei com cara de merda, aprendi a não falar as coisas de ímpeto, né? Essas coisas que a gente vai aprendendo. Essa fiança tem uma natureza de contracautela. Percebem? É uma contracautela. Eu vou substituir pela minha liberdade provisória. Quem pode fixar? O delegado, nos casos até 4 anos, ou o juiz em qualquer outro caso. Desde que não seja um crime inafiançável. Tá bem? E aí, pessoal, fixou a fiança, a pessoa não pode passar nenhuma noite na casa dela. Tá? Qual é? Nenhuma noite. A gente vai chegar. Tem uma tese final disso aí, a gente vai falar. A pessoa não pode passar uma noite na delegacia se ela recolheu a fiança. Ou se foi arbitrou a fiança, paga a casa. Tem que pagar, depois você paga. Desconto em dia. Ah, é? É, calma. Deveria ser. Essa que eu não vi, agora eu tô um pouco ansiosa. Deveria ser. A fiança serve para, em caso de condenação, pagar a multa. Para que serve essa fiança? Esse dinheiro todo que recolheu vai servir para quê? Para pagar a pena de multa se for um crime que é apenado com pena privativa de liberdade e multa. O recolhimento desse dinheiro vai servir para multa. Indenizar a vítima, quando houver vítima, ou a família, se for o caso. E também para vincular aquela pessoa ao processo. Olha, posso dizer para vocês, esses meus clientes que pagaram esses 20 mil reais, eles me ligam todo mês. Doutor, e o processo? Doutor, e o processo? Doutor, quer saber o que está acontecendo? Tem 20 mil reais seu preso no processo. Você está entendendo? Garantir a aplicação da lei penal. A fiança vincula a pessoa. Se tem um negócio que deixa a pessoa fixa, é dinheiro. Tá? É isso. É para essa finalidade que a gente tem o estudo da fiança. Tá? Se houver extinção da punibilidade pela prescrição, a fiança continuará se prestando a essas finalidades aqui. Muito embora aquela pessoa não será mais punida, a fiança ainda vai servir para pagar os custos processuais. Também tem custos processuais aqui, deveria ter, tá? Anotem, custos processuais também. Mais uma vez, lembrem-se, existe custo processual no processo penal. Deve ser recolhida a posteriori, caso haja condenação. Diferente do processo civil, cada ato processual você já tem que recolher as custas. Tá bem? Claro que na Defensoria Pública, em regra, réu pobre não tem que recolher custos, benefícios da lei da justiça gratuita, né? Eita, fiz arte aqui. Não, tá tudo bem, acho que tá tudo bem. A tese, Débora, né? Essa daqui. É a primeira tese do 6º encontro da Defensoria Pública, foi em 2013 esse encontro. E aí, pessoal, uma sugestão que eu dou para vocês que estão estudando para a Defensoria Pública: entrem no site da Defensoria Pública do Estado e leiam todas as teses institucionais. Mapeiem todas elas. Você não precisa ler toda a fundamentação jurídica de cada uma das teses, mas no mínimo a súmula da tese, tá? Toda tese tem uma súmula. E de que matéria ela se trata, para você poder, numa véspera de prova, fazer aquela leitura dinâmica, tá bem? A súmula dessa tese aqui é a seguinte: a fixação da fiança pelo juízo ou manutenção a fixação de fiança pelo juízo ou a manutenção da fiança arbitrada pela autoridade policial deve implicar a imediata expedição de alvará de soltura e seu efetivo cumprimento. Essa tese aqui foi criada pelo Bruno Schmitz. Sabe? Conhecem ele? Pessoa incrível. E pelo Patrick Cassaceiro. Os dois eram, acho que ainda continuam sendo, defensores do NESC, Núcleo Especializado em Situação Carcerária, da Defensoria Pública de São Paulo. O fundamento dessa tese é o seguinte: é uma prisão sem título,
Na medida que aquele flagrante não vai se converter numa preventiva, não há um título judicial que está me prendendo. A Constituição não fala que as pessoas só podem ser presas em flagrante, por ordem expressa de juiz que determine, ou numa cautelar ou num evento de pena. Não é isso? Bom, se eu fui preso em flagrante e fixou a fiança, isso não vai ser convertido em prisão preventiva. Portanto, não tem um título me prendendo. Se não tem um título me prendendo, eu tenho que ter a minha liberdade garantida. Tá certo? Constitui um crime de abuso de autoridade. A pessoa não tem como recolher a fiança. Na medida em que é fixado um valor e a pessoa está presa, ela não tem como recolher. Isso vai ferir o princípio da intranscendência. Vai impor um ônus a um terceiro que vai ter que ir no banco, sacar esse dinheiro e ir pagar. Tá certo? Porque, não sei se vocês sabem, a delegacia não aceita cheque. Imagina, o cara é preso por estelionato, o excelentíssimo doutor delegado arbitra uma fiança e ele me aparece com um cheque lá. Não vai pegar esse cheque aí, parceiro. Tá bem? Esses são os fundamentos. Essa é uma tese que eu recomendaria vocês lerem, tá? E é o que diz o artigo 350 do Código. Se vocês forem ler o artigo 350 do CPP, vai estar dito: a arbitração de fiança impõe a liberdade, se a pessoa for pobre e não tiver como recolhê-la. Por que, Débora? Porque na medida em que uma pessoa pobre tem uma fiança arbitrada contra si, é caso de fiança. O delegado viu que era caso de fiança, arbitrou a fiança. A pessoa é pobre, na acepção do termo, não tem condições financeiras. Eu não posso deixar essa pessoa pobre presa porque ela não recolheu a fiança, porque seria uma prisão por dívida. E me parece que não estou podendo, né? Porque se pudesse, vou te falar que eu ia precisar de um advogado bom, viu? Você tá entendendo? É isso. 350 impede a manutenção da pessoa presa em flagrante quando há concessão da fiança, se for pessoa presa. Os critérios para determinar o valor da fiança estão lá no artigo 326. Gravidade concreta do delito. E aí, atenção, porque os juízes sempre vão falar da gravidade abstrata do delito. Condições pessoais do acusado e, sobretudo, as condições econômicas do réu. O que, em regra, vai determinar aqui vai ser as condições econômicas do réu. Não sei se vocês lembram desse caso aqui, o caso do Porsche, a gente já vai chegar nele. No caso que eu contei pra vocês lá de Ribeirão Preto, aquelas pessoas tinham muito poder econômico. Era nítido que elas eram bem abastadas, assim, estavam prestando vestibular numa faculdade hiper cara, que a mensalidade ia ser R$5.000 por mês. É inegável que aquelas pessoas têm uma capacidade contributiva bem maior do que a maioria das pessoas da nossa sociedade, correto? Pois bem, de quanto que é essa fiança aí? Quanto que o juiz vai poder fixar? Com base nas condições econômicas do réu e na gravidade concreta do delito, quanto que vai ser essa minha fiança? O Código vai nos dizer que a fiança pode ir de 1 a 100 salários mínimos em casos de crimes com penas não superiores a 4 anos. Então o delegado só vai poder recolher uma fiança até 100 salários mínimos lá. Tá? Que hoje já dá uma pena boa, se a gente for fazer essa conta. De 10 a 200 salários mínimos nos crimes com penas superiores a 4 anos. Você vê, o Código tenta guardar uma proporcionalidade entre as possíveis cautelares e os crimes. Conforme a situação econômica da pessoa, a fiança poderá ser dispensada, se a pessoa for muito pobre, dispensada, ou até diminuída de 2/3, 60%. Fixa a fiança e depois abate 2/3. Ou ainda multiplicada até 1000 vezes. E esses aqui são os casos mais famosos, quando a fiança vai lá em cima. Tá? Poderá ser feita em depósito em dinheiro, pedras ou objetos metais preciosos. Não sei se vocês têm em casa pedras e metais preciosos, surgir que tem, que se vocês forem presos em flagrante, for caso de fiança, você já apresenta lá seu metal precioso. Títulos da dívida pública federal, quem compra títulos do Tesouro Direto, tá? Estadual ou municipal, ou ainda hipoteca inscrita em primeiro lugar, hipoteca preferencial, tá? O artigo 330 está dizendo lá as formas de pagamento. E aí, pessoal, é complicado, porque eu não sei vocês, mas quase ninguém tem dinheiro em casa mais. Todo mundo tem dinheiro no banco. E aí, se a pessoa presa no final de semana, é inviável o recolhimento dessa fiança.
né? Conforme eu tinha dito. Vocês lembram desse caso aqui? Foi ano passado. Não, acho que foi até antes, hein? 2011. Motorista de Porsche envolvido em acidente paga a fiança de R$300 mil. Gente, isso era impensável antes da reforma de 2011. A fiança poder chegar até R$300 mil, a juíza, obviamente, levando em consideração a condição econômica dessa pessoa, a circunstância concreta, a gravidade concreta daquele delito. Pô, o cara estava a 150 km por hora e matou uma mulher, que era advogada, inclusive. E como se não bastasse, é inegável que o cara que tem um Porsche, é engenheiro bem sucedido, tem uma condição econômica abastada. Um salário mínimo para ele é o que ele gasta no almoço, tá? Não dá. Essa foi uma notícia que ficou bastante famosa. Aí, gente, como sempre, nossos amigos do MP não estão satisfeitos. Nunca estão satisfeitos. O Ministério Público foi lá e pediu um aumento da fiança do motorista do Porsche para 600 mil. Ora, 300 mil não estava. As condições econômicas nesse caso concreto permitem que a capacidade contributiva reforce a fiança até 600 mil reais. Olha quem é. O protagonista das aulas de processo penal. Tá certo? O Ministério Público requereu um reforço da fiança nesse caso concreto. Não foi? Não foi. O TJ não teve. Até porque ele recolheu no dia, já estava em liberdade. Sabe? Mas é o menor sentido. É que esse promotor, eu acho que ele gosta de... Será que é isso? Pode ser isso. Enfim. Pessoal, os crimes inafiançáveis estão lá no artigo 323 e 324. Racismo, tortura e tráfico de drogas e terrorismo, TDT, tortura, tráfico de drogas e terrorismo, crimes hediondos, infrações militares, crimes cometidos por grupos armados. Isso aqui a gente lê terrorismo nessa chave aqui, tá? Não havia tipificação de terrorismo ainda, mas cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional, se aproxima muito daquilo que é o conceito de terrorismo. Bem, o que significa o crime ser inafiançável? Apenas isso, que não cabe fiança. Não cabe fiança significa que não cabe liberdade provisória? Não significa. O senso comum, as pessoas leigas em direito, acreditam, meu Deus, é um crime inafiançável. Ou seja, essa pessoa vai ficar presa. Foi presa em flagrante e vai responder o processo presa. Não é isso, tá? Cabe sim a liberdade provisória. Não vai caber aquela contracautela que a gente viu, aquela liberdade provisória decorrente de uma contracautela no pagamento da fiança. Mas, e também não vai caber aquela medida cautelar do inciso 9 do 319, tá bem? Não lembro agora qual é o inciso. Só isso. O juiz vai poder fixar qualquer outra medida cautelar diversa da prisão prevista no artigo 319. Por quê? Porque não existe prisão obrigatória no sistema processual brasileiro. Um sistema processual garantista, acusatório e que tem como valor máximo a liberdade, não permite prisões obrigatórias. O que seria uma prisão obrigatória? Ora, crimes inafiançáveis, a pessoa foi presa em flagrante, se é inafiançável eu não posso dar liberdade provisória para ela. Não é isso. E tem juiz que fala isso. O ordenamento jurídico brasileiro impede a concessão de medidas da fiança para esses casos concretos. Isso significa um maior rigor para esse tipo de crime, portanto, deixe de aplicar qualquer uma das medidas cautelares diversas da prisão, porque vedadas por analogia. Olha que analogia legal essa. Tá bem? Não tá valendo. O professor Auri fala que claro que sim, claro que cabe. Quando se tiver na fiança, não se proíbe necessariamente a concessão de liberdade provisória. E a impossibilidade da fiança não impossibilita outras medidas cautelares. A liberdade provisória ficará sujeita à imposição de outras medidas diversas da prisão, conforme a necessidade da situação. E aí o juiz vai ter que fundamentar a aplicação de uma ou mais de uma das medidas cautelares do 319. Tá bem? Mas a ideia de deixar inafiançável é para dificultar. Tornou mais difícil. Se a gente for lá no 319, a gente vai ver que cada uma daquelas espécies de medidas cautelares foram pensadas para uma determinada situação. A fiança é um pouco mais genérica, concorda comigo? Essa porta está fechada para ele, para aquela pessoa.
Aí a porta da não frequentar determinados lugares também vai estar fechada, porque não foi um crime que não se relaciona especificamente a um dado local, tá certo? E aí o juiz vai passando por cada uma das medidas cautelares diversas da prisão para fundamentar qual cabe e qual não cabe e por quê. Essa daí ele já não precisa fundamentar, porque há uma vedação legal. Certo? Gente, estamos acabando aqui, só mais um pouquinho, tá? Vimos a fiança, fixação do valor da fiança, crimes inafiançáveis. Qual que é a destinação da fiança, gente? Pessoa pagou a fiança, yes. Foi pra rua, tá livre, liberdade. Se a pessoa é condenada e se apresenta para cumprir pena, a fiança vai ser devolvida para ela. Integralmente? Não. Vai subtrair dali as custas processuais e vai subtrair eventual multa, se estiver acumulada no tipo. E ainda eventual indenização à vítima, se tiver vítima. Tá certo? Por exemplo, no caso de tráfico de drogas, a pena de multa sempre é muito alta, vai lá 3, 4, 5 mil reais. Se essa pessoa, que é inafiançável, não cabe fiança no caso de tráfico, mas em qualquer outro crime que tenha uma pena de multa muito alta, a pessoa ganhou a liberdade, se apresentou voluntariamente para cumprir pena, vai receber de volta a fiança deduzida desses encargos aqui, tá bem? E se a pessoa é absolvida? Bom, aí, sucesso absoluto, show de bola. A fiança tem que ser retornada à integralidade, mas não é só, Francisca. Tem que ser corrigida, porque no Brasil existe uma coisa chamada inflação. Come aquele seu dinheirinho que ficou guardado. Então, esse valor vai ter que ser atualizado pela tabela prática do tribunal. Regra 1% ao mês, né? É uma boa poupança. Poupança não paga isso. 1% ao mês é sucesso, 12% ao ano, né? Tá legal. A pessoa foi absolvida, a integralidade do valor que foi prestado lhe é devolvido com a devida atualização monetária. Somente a atualização monetária. Tá bem? Vai corrigir pela inflação. É uma requisita no próximo processo? Requisita. Sim. Foi absolvido, o juiz, em regra, já tem que determinar a expedição da guia de levantamento da fiança. Mas se ele esquecer, a gente vai peticionar. Porque 20 mil reais, não se esquece 20 mil reais. Tá lá agora. Ou no caso do nosso querido amigo aqui, 300 mil reais. Imagina, se ele conquista uma prescrição aí, ele vai querer esse dinheiro de volta, né? Só o melhor juiz foi a maior fiança já aplicada no Brasil. E aí, mas e se ocorrer o quebramento da fiança? O que é o quebramento da fiança? A pessoa não cumpriu com os requisitos da cautelaridade. Bom, se a fiança serve para garantir o resultado útil do processo, para que aquela pessoa se apresente para cumprir pena, para vincular aquela pessoa ao distrito da culpa, e essa pessoa não cumpre isso, haverá um quebramento da fiança, certo? A pessoa ganhou a liberdade provisória com compromisso de comparecer a todos os atos processuais e recolher a fiança. Não compareceu ao ato processual que foi intimado. Sem motivo, quebra da fiança. Deliberadamente pratica ato de obstrução ao andamento processual. Ora, começou a tumultuar o processo. Tá certo? Ameaçar a testemunha, destruir prova, quebra da fiança. Descumprir medida cautelar cumulativamente imposta. Olha, vou te aplicar medida cautelar da fiança e não frequentar determinados lugares, mas você está frequentando esses lugares. Tem registros que você foi encontrado lá pelo policial militar que te conduziu até a delegacia. Aqui o boletim de ocorrência, ó. Quebra da fiança. Resistir injustificadamente à ordem judicial. Quebra da fiança. Qualquer ordem que for expedida. Praticar uma infração penal dolosa. E essa aqui é complicada. Porque a suposta prática de uma infração penal não pode ensejar a quebra da fiança. Por quê? Porque a pessoa é presumidamente inocente ainda. Não é possível que haja um agravamento no seu status de liberdade simplesmente porque há uma notícia criminis contra ela de que um novo fato penal foi praticado. Juntou um boletim de ocorrência no processo dizendo que aquela pessoa que tem fiança aplicada para si cometeu supostamente um novo fato penal, não me parece razoável autorizar o quebramento da fiança apenas por isso. Tá bem?
Tá, e a consequência jurídica da quebra da fiança? A quebra da fiança vai ser já a perda de metade do valor que está lá depositado. A outra metade continua depositada para demonstrar para elas, olha, você tem que continuar cumprindo as cautelares. Você tem que continuar a este processo, a este juízo, porque senão você vai perder a integralidade da sua fiança, tá bem? Em último caso, o juiz vai poder decretar a prisão preventiva. E a perda da fiança, perda da totalidade da fiança, ocorrerá quando o condenado não comparece para o início da execução. A pessoa teve fiança deferida a favor de si, respondeu ao processo em liberdade, mas não compareceu quando a sentença penal transitou em julgado e ele foi intimado para dar início ao cumprimento da pena. Nessa circunstância, ele vai perder todo aquele dinheiro que ele deixou lá depositado quando ele saiu de liberdade provisória com fiança. Tá bem? Pessoal, querem fazer perguntas sobre fiança? Ou outras medidas cautelares diversas da prisão? Ou sobre pessoas que pagam fianças, alguma coisa? Tudo bem? Então tá bem, pessoal. É isso, vamos fazer um intervalo e a gente já volta.